Venho da arena com uma má e 5 boas notícias. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado, carro, jornal, tobogã, macaco, eu acho tudo isso um saco, já diria Raul Seixas, né? Acho que eu pareço um pouco esse personagem do Raulzito, né, dessa música aí, porque eu tô me sentindo meio chato ao gravar esse vídeo, mas tô aqui para isso e vou gravá-lo. Fim de jogo na Arena do Grêmio, na nossa arena, Grêmio 2, Fortaleza 1. E indo direto ao ponto, né, tenho 5 boas notícias, como já anunciei previamente, e tenho uma má notícia. Tá bom, né, 5-1 é um bom score. Vamos começar pelas boas. Uma boa e óbvia notícia, né, obviamente uma boa notícia, a vitória. O Grêmio ganhou depois de muito tempo sem vencer. O Grêmio voltou a vencer, uma vitória crucial para voltar a ter algum respiro na tabela, coisa que chegou a conquistar com alguma tranquilidade em dado momento e botou a perder e já estava querendo se apertar de novo. Agora, né, ainda não tá, né, tipo, naquela tranquilidade e etc, mas consegue dar um bom respiro. Então a vitória é uma excelente notícia. A segunda boa notícia, cara, e aqui talvez seja o ponto mais otimista do meu vídeo inteiro, é que eu falei em vários momentos que eu tinha percebido algumas melhoras no time nas mãos do Mano Menezes, algumas sutis, outras mais ou menos, outras faltando coisa ainda, né, outras questões ainda em aberto e tal. E eu continuo com essa minha sensação. Eu acho que até talvez a gente possa dizer que eu fui bem amargo depois da derrota pro Palmeiras, né? As pessoas achando que o Grêmio competiu e tal. E eu falei, cara, o Palmeiras estava desfocado, o Palmeiras abriu o placar cedo, amorcegou o jogo. Eu joguei um balde de água fria ali em algumas análises mais otimistas. Mas bem ou mal o Grêmio competiu mesmo, bem ou mal, né, a gente tá vendo assim aos trancos e barrancos, assim, a passos de formiga e sem vontade, a gente tá vendo o Grêmio evoluir. E eu acho que o jogo de hoje também consolida um pouco dessa impressão, assim, sabe? Foi um jogo bom? Não. O Grêmio jogou um bolão, né, um jogaço do Grêmio? Não. Né, uma vitória de encher os olhos? Não. Mas assim, cara, frente ao que a gente vivia, que era desesperador, que era o Grêmio não encostar na bola em alguns jogos, que era o Grêmio tomar a rodeão do São Raimundo, que era o Grêmio até mesmo, ainda com o Mano e tal, protagonizar partidas pavorosas e tal. Até nas esparsas vitórias que o Grêmio tinha em dado momento dessa temporada, a gente achava um horror. Meu Deus, o Grêmio ganhou, mas eu não sei como. Olha o horror que foi o jogo. Não foi o caso de hoje, sabe? A gente já vê algumas evoluções no time, a gente já vê algum dedo do Mano Menezes. Eu não sei se ele tá batendo num teto, isso me preocuparia, ou se ele ainda está num processo de evolução que ele ainda vai melhorar mais o time em algumas coisas, mas eu também não acho que assim tem um lastro gigantesco de melhoria, não acho, tá? Eu acho que o Mano já tá chegando num ponto que as fragilidades do elenco já começam a se impor, né, que algumas coisas não é assim para mudar. Eu já tô começando a achar, cara, que o Mano já conseguiu melhorar, sim, mas que assim, a gente tá quase chegando no ponto que tá, é isso, né? Tá, mas eu tô ainda falando do ponto positivo, eu acho que sim, tem melhorias nas mãos de Mano Menezes, e isso talvez seja o suficiente pro ano ser minimamente digno, que era o que a gente sempre esperava quando o nome dele foi anunciado, né? Então tá, vitória, a melhoria perceptível, ainda que não tão grande. E os outros 3 boas notícias, as outras 3 boas notícias são as seguintes. Um ponto que o Grêmio marcou hoje, outro ponto que o Grêmio marcou hoje, que o Grêmio somou hoje, né? E um outro ponto que o Grêmio também somou na noite de hoje, né? Eu tô considerando cada pontinho conquistado hoje, no caso os 3 pontos de hoje, uma grande notícia, né?
Não é, os 3 pontos é uma boa notícia, não. Cada pontinho é uma boa notícia. É diferente. Por quê? Aí eu já começo a linkar com a má notícia, que é a seguinte: vai ser assim, gente. Vai ser pontinho a pontinho. No sufoco aqui, no sufoco acolá, né? Às vezes com as calças na mão, às vezes com mais sorte que juízo, às vezes com o Volpi salvando no último minuto, às vezes com tudo que a gente já pode esperar. Então sim, cada pontinho somado hoje é uma baita notícia. Vai ser assim, ponto a ponto, até o fim. Como eu disse ali no parênteses que eu abri na boa notícia da evolução que eu vejo até no trabalho do Mano, cara, assim, o time do Grêmio é muito limitado. Eu diria tecnicamente e intelectualmente, assim. E quando eu falo intelectualmente, eu não estou só dizendo que os caras são burros, embora alguns jogadores eu realmente desconfie da capacidade cognitiva, mas quando eu falo intelectualmente, eu me refiro até assim, cara, a questões comportamentais que eu já falei várias vezes, sabe? O Grêmio, o Fortaleza conseguiu pressionar a arbitragem de uma forma muito mais impactante. Eu tava no estádio, eu tava vendo, cara. Teve uma hora que, eu vou dar só um exemplo, tá? Teve 314 exemplos. Teve uma hora que o Alisson invadiu a área e teria, em tese, sofrido um pênalti. Sabe aquele lance que ele entra meio aos trancos e barrancos, o cara dá uma chegada nele? Eu não cheguei a ver na TV ainda, no replay, como é que foi aquilo. Mas, assim, o juiz para esperar o veredito do VAR. Cara, o Grêmio, simplesmente, ninguém fala com o juiz, todo mundo sai se posicionando pro tiro de meta. E o juiz claramente aqui, ó, espera, tô ouvindo, calma. Cara, aquilo ali é a hora de todo mundo reclamar, de pedir, papapá. Né? Se o VAR, porque o VAR é operado por seres humanos, se o VAR olha a imagem, fica na dúvida, putz, é uma linha tênue entre acho que eu tenho que chamar o árbitro para ver isso aqui, ou não precisa ver. Se ele tá dividido, porque pode ser pênalti, mas ele não tem certeza, e dentro de campo tá 8 jogadores do Grêmio surtando, uns arrancando os cabelos, 3 em cima do árbitro, o Alisson rolando no chão. Cara, talvez isso defina que é pênalti. Eu não tô, claro que se ficar muito claro que não é, não adianta nada. Se ficar muito claro que é, também vai ser e ponto. Mas tem todo um degradê no meio disso. E essas pressões servem muito pra isso, cara. Tu pressiona o árbitro enlouquecidamente, porque o Fortaleza, os caras enlouquecidamente pressionaram no primeiro pênalti. Depois, no segundo, pressionaram menos, porque ali eles até ficaram. Eles sabiam que estavam ganhando, né? Que era pra ter expulsado o goleiro e não expulsou. Né? Então ali eles reclamaram menos. Mas qual é a função da reclamação? Qual é o sentido de tu reclamar até depois que o VAR já conferiu, já tá decidido? É pressão. Porque no próximo lance, se for uma linha tênue, não sei se marco, não sei se não marco, o árbitro tá pressionado. Os caras montaram na cabeça dele já por causa de 2, 3 lances anteriores. Na dúvida ele não vai marcar, entende? E ali tá, o Kahneman fez bastante isso, é verdade. Volta e meia, um ou outro jogador do Grêmio faziam, mas é meio aleatório, meio assim, sabe? E quando eu falo disso, eu não tô falando só de reclamar do árbitro, é que esse é um bom exemplo. Mas o time do Grêmio parece meio molenga de forma geral, sabe? Até na movimentação, mas daí já pode entrar Mano Menezes também. Mas assim, meio molenga dividindo bolas. Parece que o Fortaleza ganhava mais divididas. Parece que o Grêmio tava mais lento, mais apático em alguns momentos do jogo, sabe? Até no começo acho que o Grêmio foi bem, deu uma abafa ali importante, que até resultou nos gols de pênalti e tal. Mas assim, não sei, cara. O time do Grêmio tem limitações severas, tá? E eu tô focando aqui na parte intelectual, ou cognitiva, ou comportamental, atitudinal, sei lá, mas tecnicamente também, né? Tecnicamente, talvez principalmente. Então, eu acho que por mais que o Mano ainda melhore algumas mecânicas ali, até boto fé que o faça, não vai ser grande coisa. Não vai ser grande coisa, sabe? Tem que chegar reforços importantes ainda essa temporada pra gente, acabar esse ano sem sustos lá embaixo, que eu ainda acho que é a grande meta, e 2, e se tudo correr bem, se as coisas se encaixarem, se o Mano acertar a mão, quem sabe sonhar com alguma vaga em alguma coisa. Mas pra mim, hoje, essa vaga tá muito distante. Eu vou dizer um negócio pra vocês, eu
eu falava em 2022, na Série B, que o Grêmio, isso somando o elenco com o trabalho do técnico, né? No caso do Roger Machado. Cara, o Grêmio estava apresentando um futebol e tinha um elenco e tinha toda uma estrutura ali montada que, pra mim, era um time para ficar em terceiro ou quarto lugar. Terceiro ou quarto lugar. Tipo assim, esse era o time que o Grêmio montou, esse era o futebol que o Grêmio apresentava, tá? Só que no futebol a gente sabe que tem uma margem de erro. Se tu monta um time e treina um time que tá jogando um futebol que tem cara de terceiro, quarto lugar, tá bom, né, em tese, porque era G4, sobe pra Série A. Então, só que tem margem de erro, cara. Se tu tiver um timezinho pra ser terceiro ou quarto e tudo encaixar bonitinho, e tu tiver sorte no jogo, o juiz errar a teu favor, né, o adversário tá gripado lá, todo o miolo de zaga, e não sei o que, sabe? Esses imponderáveis, em maior parte, estarem a teu favor, cara, tu vai ficar em segundo. Numa dessas tu vai até campeão, né? Agora, se esse imponderável tiver um azar aqui, uma incompetência ali, um não sei o que aqui, um descuido aqui, esse terceiro e quarto já vai pra quinto ou sexto. E aí tu tá fora da Série A. Era o que eu dizia, sabe? O Grêmio não pode entrar numa Série A, numa Série B, com essa margem de erro perigosa. O Grêmio tem que montar um time para ser campeão. Se der zebra, vice. Se der muita zebra, acaba em quarto. É essa margem de erro que tem que ter, sabe? E não uma margem de erro para ser um time que é para ser terceiro, quarto e ficar ali num limbo, que o Grêmio tava em boa parte da temporada, né? Até a saída do Roger, aí entra o Renato, e não muda tanto, mas melhora um pouquinho, assim, fica um pouquinho mais consistente, e se eu não me engano o Grêmio acaba em vice-campeão até, né? Mas enfim, eu acho que hoje o Grêmio tem time, eu vou botar assim uma margem de erro de 3 para cima e 3 para baixo. O Grêmio tem um time e está jogando um futebol de 14º, 15º. 14º, 15º. Se a coisa for melhor do que eu estou imaginando, se der um pouquinho de sorte, pode acabar em 13º, 12º. Se a coisa for um pouco pior, cara, pode acabar em 16º, 17º. 17º cai. 17º cai. Eu acho que a gente ainda tá numa margem de erro que pode pegar rebaixamento ou briga feia pelo rebaixamento, e na melhor das hipóteses a gente fica num meião de tabela ali. 12º. Sabe? Então eu acho que o futebol do Grêmio, que, na boa, vamos combinar. Hoje não foi pavoroso, não foi um fiasco, não foi um jogo terrível, mas pra bom também não serve, cara. Pra bom também não serve. O Grêmio ali tem muito... O Grêmio tá devendo muito a esses guris que estão entrando aí, o Riquelme, o Alisson, o Bright White foi bem hoje, teve o Kahneman, sempre uma segurança ali atrás e tal. Mas assim, cara, o jogo em si, o Grêmio poderia ter sofrido empate, o Grêmio poderia ter se complicado, o Grêmio não criou grandes chances, o goleirinho ali deles, que era para ter sido expulso, só foi aparecer de novo aos 45 do segundo tempo com o chute do Edenilson, sabe? O Grêmio não tá bem, cara. Eu até comecei o vídeo dizendo que eu pareço chato lá do Raul Seixas, porque eu tenho ouvido ali, eu tava ouvindo a Rádio Gaúcha, cara, tá todo mundo achando o Grêmio excelente, o César Cidade Dias, o não sei mais quem, e o Grêmio, tu vê que agora a coisa tá indo. Olha, eu quero muito estar enganado na contramão de quem tá acertando aí, porque eu não tô vendo essa melhora toda, eu tô vendo um time pra ficar nesse limbo. Nesse limbo. Vai chegar o Roger Guedes, vai chegar não sei quem lá, nananana, e o Mano tem um lastro ainda, não muito grande, mas tem um lastro de melhorias no time ainda. Tá, talvez daí a gente conversa, que pode ficar em 8º, em 7º, vá lá. Daí a gente muda o tom da prosa. Eu tô analisando o elenco que a gente tem hoje e com o futebol que eu tô vendo hoje. Gente, esse futebol ainda é de uma briga lá embaixo. Pode dar tudo um pouco mais certo, a coisa se encaixar, a gente tem um pouco de sorte aqui ou ali, e daqui a pouco nem se estressar com o rebaixamento, acabar em 12º, 13º ali, né, não tão longe, mas também não tão perto do Z4. De repente sim, com esse time e com esse trabalho do Mano, pode ser. Mas é uma margem de erro perigosíssima. Perigosíssima. Então assim, tem que reforçar, tem que trabalhar mais, tem que evoluir algumas coisas para não correr riscos. Para não correr riscos. Quem tá falando em Libertadores aí, cara, tomara que esteja certo, mas daí, na minha opinião,
a melhora, né, o avanço tem que ser muito maior. Talvez até de contratações e com certeza de desempenho dentro de campo. Tomara que isso aconteça, mas hoje não é o cenário que está posto. Pode até ser o cenário que a gente está caminhando para chegar, tomara, mas não é o cenário que está posto. Repito, ótima notícia a vitória, boa notícia que o time parece ter algum caminhozinho de evolução, mas as 3 ótimas notícias do dia são um ponto, outro ponto, outro ponto, porque vai ser assim, de ponto em ponto, e se tudo correr bem, para ter pelo menos um pouco de dignidade. Espero estar errado, espero que a janela seja ainda surpreendente e vou ser o primeiro a abrir o vídeo aqui para comemorar. Vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.